Então, assim, primeira coisa, o que a fé cristã diz é que o homem é uma unidade. Não é um corpo com uma alma, né? Que habita lá, uma alma que habita um corpo. Não é isso. Isso é paganismo. Então, o que a Bíblia diz é que o homem tem dimensões, né? Quando a Bíblia fala corpo, alma e espírito, ela não está falando que ele é divisão, não é isso, não é um tricotomismo, né? Inclusive, esses termos são intercambiáveis, assim como sinônimo, inclusive. Então, a ideia bíblica é que o homem é uma estrutura única, todo. Então, corpo e alma é parte da mesma coisa. Então, a gente precisa acabar, a igreja precisa destruir essa ideia maniqueísta, né? Aí usa até Romanos 7 lá, né, para justificar o maniqueísmo deles. Não é disso que o Paulo está falando, né? Maldito, né, corpo do meu pecado, não é isso não. O Paulo já entendia isso. Então, corpo e alma é a mesma coisa. De novo, existe uma ordem. Eu acho que é uma proposta, que é a proposta, inclusive, que o Johnson põe no livro dele. Uma proposta genuinamente cristã, ela deve considerar a complexidade desse ser humano e procurar a palavra que você usou. Por causa do tipo de necessidade, você vai buscar uma resposta para determinada necessidade. Então, eu não posso fatiar o ser humano, que é o que a psicologia moderna faz. É comportamento, resolve comportamento. Mas não é só, o homem não é só comportamento. Então, o que a psicologia moderna faz é fatiar o homem. E o que a proposta que, né, eu tenho trabalhado com ela na minha cabeça é isso. O homem não pode ser fatiado. Então, quando você faz ginástica, você não está cuidando do corpo, você está cuidando da alma, você está cuidando do homem inteiro. Progressivamente, eu te diria o seguinte, essa pessoa, ela pode primeiro buscar recursos antes do... É o meu procedimento pessoal. Como eu trabalho com a fala, eu quero saber se essa pessoa realmente está doente, do ponto de vista químico, que pode não ser, porque isso a ciência não vai dizer, eu acho que não vai dizer nunca. Onde que começa a relação de causa e efeito? É a mente? É um problema existencial? Nunca vai dizer, porque você vivencia isso junto. Mas existe uma ordem possível. Você pode procurar, igual eu falei aqui, uma ajuda de um pastor, para você conversar com ele. De repente, a oração. Ah, não deu? Procura um psicólogo, crente, problema nenhum. Não deu ainda? Procura um médico. E receba, né, de Deus a resposta para o seu problema, se chegar nesse ponto. Entendeu? Então, eu entendo que todo esse processo de analisar a complexidade humana, só é possível quando a gente recebe essa clareza de que corpo e alma pertencem a Deus, não é só a alma, entendeu? Jesus não está interessado só na sua alma, ele está interessado no seu inteiro. Ele não vai salvar só a sua alma, ele vai salvar o seu corpo. Você esqueceu da doutrina da ressurreição? Ah, não, mas vai apodrecer, mas vai ressuscitar. Entendeu? Negligenciar esse trabalho do corpo é negligenciar a doutrina da ressurreição, ué. Você não acredita que Jesus vai te ressuscitar o corpo e ele vai vir transformado? Paulo fala isso, né? Coríntios 12 lá. O corpo, ele é feito para a ressurreição. Cuida dele. Todos os níveis. Recebe como graça. É assim que eu penso. Se o remédio ajuda e chegou nesse ponto, eu acho que ele é o último da fila mesmo, mas chegou nesse ponto, recebe como uma resposta de Deus.